Olá, eu sou o professor Rafael e o tema da nossa aula será cartografia. Vamos lá? E para começar a nossa aula, eu vou orientar vocês a partir de 3 perguntas básicas. O que é cartografia? Quando surgiu a cartografia? E qual a relação da cartografia com a geografia, o nosso componente curricular? Anotou tudo? Então vamos aprender um pouquinho. De início, eu queria conversar com vocês sobre o que é cartografia. Veja só, a ONU, a Organização das Nações Unidas, lá em 1949, definiu a cartografia como a ciência que se ocupa da elaboração de mapas. Portanto, abrange desde as fases iniciais dos trabalhos, dos levantamentos de dados, até a impressão final dos mapas. Em 1964, a Associação Cartográfica de Geografia, uma associação internacional, definiu a cartografia como o conjunto de estudos, de operações científicas, artísticas e técnicas que, baseadas nos resultados de observações diretas e indiretas, proporcionam a análise e a documentação de resultados do espaço geográfico. Veja só, então, a cartografia nada mais é do que a elaboração de cartas ou de outras formas de representação espacial. Vamos sintetizar toda essa ideia? Vamos definir a cartografia como a arte de produzir, descrever, divulgar informações a partir de mapas. E quando surgiu a cartografia? A cartografia tem registros aí desde os tempos pré-históricos. É uma das ciências mais remotas da antiguidade, podemos dizer assim, visto que o homem primitivo já sentia a necessidade de registrar o seu espaço, de registrar o mundo à sua volta. Então, ele anotava nas paredes os lugares mais importantes que serviam para a sua sobrevivência. Veja só, o homem primitivo registrava nas paredes das cavernas locais onde havia abundância de alimentos, abundância de água, situações de perigo, redutos de outras tribos e etc. Então, o homem primitivo estaria ali desenvolvendo um trabalho de cartografia. Obviamente que não uma cartografia sistematizada como a gente tem hoje, mas já indícios de um trabalho de mapeamento para o início, digamos, de um projeto de cartografia. Então, ou seja, o que ele está fazendo ali? O homem primitivo, ele está representando um fenômeno vivido ou percebido naquela porção do espaço geográfico. E representar os fenômenos sempre foi uma necessidade básica da ciência geográfica. Como linguagem e instrumento da geografia, a cartografia oferece as bases da orientação e da localização geográfica, seja por meio da observação celeste, do Sol, por exemplo, ou com o uso da bússola, ou mais recentemente, com o uso das chamadas tecnologias digitais, sempre apresentando, neste caso, elementos cartográficos convencionais e desenvolvendo noções de representação do espaço geográfico. Veja, existem várias formas de representar o espaço geográfico. Por isso, é muito importante que você conheça os tipos de representação. E nós podemos dividir essas representações em 2 grupos: as representações por traços e as representações por imagem. Nas representações por traços, podemos destacar o mapa, o globo terrestre, a carta topográfica, a planta ou o croquis. Como representação por imagens, temos as imagens de satélite ou as imagens aéreas, muitas das vezes gravadas com ajuda de avião. Veja, cada um desses tipos de representação tem características e funções distintas e tem sua utilidade tanto para a ciência geográfica quanto para outras ciências, para a biologia, para a história, para as engenharias, para a sociologia e etc. Veja só, o uso de cada uma dessas representações cartográficas depende do seu objetivo.
Por isso, a depender então desse objetivo, do que você quer representar, você vai utilizar uma determinada escala cartográfica. Espera aí, você não sabe o que é escala cartográfica? Vamos aprender um pouquinho sobre esse conceito? A escala, ela pode ser dividida em 3 significados essenciais do ponto de vista espacial. Vejamos, você pode falar de escala de análise. Nesse caso, você estaria definindo um fenômeno a partir da sua ocorrência, se é local, se é regional ou se é global. Você pode falar também sobre a escala do fenômeno. Veja, qual é a porcentagem de ocorrência de determinado fenômeno em uma porção do espaço geográfico. Mas você tem aqui o que a gente precisa falar, a escala cartográfica. O que é isso? A escala cartográfica indica a proporção entre o tamanho de um objeto no terreno e as suas dimensões na representação, ou seja, qual é o tamanho do objeto no mapa e qual é o tamanho do objeto no real. Portanto, a escala cartográfica ela pode ser expressa numericamente, a partir de uma fração, ou graficamente, a partir do que a gente vai chamar de barra graduada. Não entendeu? Eu vou exemplificar para você. Vejamos nesse primeiro quadro, o que está em azul. Escala cartográfica numérica. Percebam, você tem o número 1, seguido de 2 pontos, e você tem o número 25.000. O que significa cada uma dessas informações? O número 1, ele representa o valor na representação, no mapa, na carta, no croquis e etc. Então, esse 1, ele está sempre expresso em centímetros. Neste caso, 1 centímetro equivale a... Esse 2 pontos significa equivale, então 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros no real. Centímetros de novo, professor? Exatamente. Você nunca mistura as unidades de medida. Então você tem 1 centímetro equivale a 25.000 centímetros no real. Esse é o exemplo que eu estou trazendo para você. Em determinado mapa, essa escala numérica pode aparecer como 1 para 50.000, 1 para 100.000, 1 para 1 milhão. Então, tudo depende da escala que foi utilizada na elaboração do mapa. E a utilização ou a escolha da escala depende, como eu falei, do objetivo. Professor, mas eu entender essa perspectiva do 25.000, 25.000 centímetros, é difícil para mim. Eu queria falar em quilômetros. Tem como? Tem. Você vai simplesmente converter os 25.000 centímetros para 25 metros ou para 25 quilômetros. Para isso, você utiliza uma escala métrica. Então, veja, se você tem 25.000 centímetros, você vai converter isso e vai dizer, por exemplo, que 1 centímetro no mapa equivale a 250 metros no real, ou que 1 centímetro no mapa equivale a 0,25 quilômetros no real. É possível fazer essa conversão seguindo uma escala métrica. No segundo quadro, este que está em vermelho, nós temos uma escala gráfica. Basicamente, é a mesma ideia do que estava representado na escala numérica, só muda a forma de representação da escala. Vejamos. Cada corte desse que você está vendo, esse branco e preto, está vendo? Cada recorte desse equivale a 1 centímetro. Significa o quê? Que a cada 1 centímetro no mapa, você está andando 250 metros no real. Ou que cada objeto que no mapa está com 1 centímetro, no real tem 250 metros. Basicamente a mesma coisa. Por que isso é importante? Porque dependendo da escala cartográfica, você vai dizer se esse mapa ele tem mais detalhes ou menos detalhes. Isso implica no que a gente chama na geografia de riqueza de detalhes. Vejamos. Se o mapa está em escala pequena, significa que ele tem pouca riqueza de detalhes. Então você não consegue perceber muitas coisas. Por exemplo, quando você vê o mapa político do Brasil, você consegue ver a delimitação dos estados, a delimitação territorial das unidades federativas, mas você não vê a sua casa. Por quê? Ele é um mapa de escala pequena. Por outro lado, se você trabalha com um mapa ou com uma planta, por exemplo, uma planta, vou tomar como exemplo que é mais específico, você tem escala grande. Então você consegue ver inclusive a parede, as portas, a dimensão dos quartos. Então isso é importante na escala, a riqueza de detalhes. Tudo bem? Seguimos adiante. Vejamos,
O primeiro modelo que eu trouxe para vocês, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês de representação cartográfica é justamente a planta. A planta ela é muito utilizada por arquitetos, por engenheiros, porque ela traz uma dimensão muito próxima do real. Então a planta ela se restringe a uma área limitada, possui escala grande, então ela tem o que eu chamei de alta riqueza de detalhes. O próximo exemplo é um croquis. O que é o croquis? O croquis é um esboço geralmente feito à mão. Ele não exige os traços precisos, mas ele serve para transmitir uma ideia de forma rápida, detalhada. Então veja só, você pode fazer o croquis em várias escalas, vai depender do teu objetivo, mas o croquis é uma ferramenta muito útil para a comunicação. O globo terrestre é uma representação cartográfica. Sim, é uma representação de uma superfície esférica. Pode descrever tanto aspectos naturais como aspectos artificiais. E ainda tem finalidade cultural e ilustrativa. O globo terrestre é muito utilizado para as aulas de geografia. Carta. A gente chama também na geografia de carta topográfica. Veja só, é uma representação plana, geralmente em escala média ou grande, apresenta folhas articuladas de maneira sistemática. O que é isso, professor? Significa que você tem continuidade dessas cartas. Essa que você está vendo aqui, à direita existe outra carta, à esquerda, outra carta, acima, outra carta, abaixo, outra carta. Veja, você consegue então fazer uma espécie de um quebra-cabeça com essas cartas e aí ampliar a dimensão daquilo que você está tentando representar. Então, os limites entre essas cartas, entre essas folhas, vamos dizer assim, eles são muito bem definidos, são linhas convencionais, geralmente paralelos e meridianos. Então, essas cartas, elas são destinadas para avaliação precisa das direções, das distâncias, da localização do espaço geográfico. Por exemplo, esse tipo de representação cartográfica é muito utilizado pelo Exército Brasileiro. Mapa. Esse certamente é o que você mais conhece, o que você mais tem contato aí no seu dia a dia. Vejamos, o mapa também é uma representação plana. Pode ser expresso em diversas escalas e pode ter usos variados. Por isso, é muito importante conhecer o quê? Os tipos de mapa. Por exemplo, podemos agrupar em mapas temáticos, aquele tipo de mapa que apresenta o fenômeno em uma porção do espaço. Pode ser o clima, a vegetação, a densidade demográfica ou qualquer outro fenômeno. Você tem mapas sistemáticos, aquele mapa que representa o fenômeno em uma porção do espaço, mas de forma articulada, tanto no tempo quanto no espaço. Você pode ter mapas históricos, que são informativos de mudanças em determinado território. Por exemplo, as alterações dos limites dos estados ou das fronteiras entre os países vizinhos com o passar do tempo. Você pode ter também o mapa ilustrativo, que são mapas elaborados com base nos elementos de maior representatividade no espaço. Árvores, prédios, vulcões e etc. Veja, esse tipo de mapa, o mapa ilustrativo, ele é muito utilizado nos games, nos jogos de computador, principalmente naqueles chamados jogos de RPG. Então, se você tem que conquistar determinada situação para ter mais vida ou para ter mais força, ele vai dizer para você, procure a região dos vulcões. E a partir da localização de um mapa ilustrativo, ele diz para você, você tem que ir para norte, para sul, para chegar a essa região dos vulcões. Então é um mapa muito utilizado. Perceba, não só nos jogos, mas também na vida, o mapa é muito importante, porque é uma ferramenta de comunicação. E você sabe ler um mapa? Vejamos aqui. É necessário conhecer quais são os seus elementos. Sim, se você não conhece os elementos de um mapa, é impossível ler. Vejamos, todo mapa tem um título. Neste exemplo, estamos trazendo para vocês os tipos de clima do Brasil. Então, esse é o título do mapa. Todo mapa, ele é representado por cores. E para você identificar essas cores, você precisa de uma legenda.
Então a legenda também é um elemento do mapa. Ela indica ou ela traz o significado de cada cor, de cada elemento do teu mapa. Você tem ainda a orientação, que a gente chama na geografia de rosa dos ventos. Ela indica o norte, o sul, o leste, o oeste, ou seja, os pontos cardeais, e ajuda você na descrição, na interpretação, na leitura do mapa. Temos a escala. Sim, a escala cartográfica, aquilo que já falamos. Vejamos, esse elemento é muito importante, porque ele descreve quantas vezes esse mapa foi reduzido em relação ao real para que pudesse chegar aí no seu livro didático, no seu caderno de atividades e auxiliar você no seu conhecimento. Por fim, temos a fonte. O que é a fonte? É a origem da informação. De onde o autor tirou a informação que hoje ele espacializa no mapa para você. Conheceu os elementos de um mapa? Na dúvida, pesquise mais, leia um pouco mais e entenda, cartografia é muito importante para o seu dia a dia. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, espero que a aula tenha sido proveitosa. Se cuidem, muita saúde a todos e assista esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Remy Campo Grande. Até a próxima aula!